Cadastro Nacional de Integração Social, eu vejo que as suas contribuições não foram alocadas. Infelizmente, o atendimento da Receita Federal, inclusive nós não temos nem mais auditores para tratarem disso aqui no estado de Sergipe. Tudo agora vai para a quinta região, que é Recife. Infelizmente, tanto Receita Federal, as pessoas têm um olhar de brilho quando fala sobre auditor da Receita Federal, analista da Receita Federal. É impressionante como eles entram no órgão tão competente, tão responsável, e eles acabam não se atualizando. Então, eles ficam te fornecendo dados que são imprecisos e te complicam mais. No Previdência Social, você tem aí um problema maior, porque nós temos auditores e fiscais que já estão prestes ou aposentados, ou prestes a se aposentar, ou aposentados. Então, é igual a Secretaria da Fazenda. Eu não estou falando mal desses órgãos, não. Estou falando que o atendimento que eles estão... Eu estou falando que o atendimento que eles estão te dando, infelizmente, está contento. Sandro, vai ser necessário você procurar um advogado da área trabalhista. Ele vai entrar com um processo. Esse processo ele vai pedir para alocar os pagamentos que você já efetuou. Alguém internamente vai abrir esse processo e inserir nos dados do sistema. Não vai ser por via de ofício, que a gente chama via de ofício é administrativo. Vai ter que ser feito por via judicial. Infelizmente, constituir um advogado para que ele possa alocar suas contribuições no seu sistema, no seu CNIS. Porque eu até percebi que meu áudio estava ligado no início, quando você falou da renda, né, que estava acima de 300 mil, que a Receita estava pegando, né? Eu soltei até um palavrão sem querer, peço desculpa, que eu não sabia que meu áudio estava ligado. Mas aí o que acontece? Eu gastei, somando, de 2017 para trás, 2018 e 2019, mais de 100 mil reais, mais de 120 mil reais eu tive que pagar, porque eu não sabia, né? Quem me conhece sabe que eu não tinha consciência de que era obrigado, e a pessoa que me acompanhava na parte contábil, né, eu já estou com outro profissional, nunca tinha me informado, né? E aí, aquele senso de organização, de honestidade, eu paguei logo tudo à vista, não quis nem parcelar, quis ficar livre, tive um desconto, mas foi 120 pau no vaso sanitário, né? Claro que não foi no vaso sanitário no que sentido? Porque muito bem. É tempo de contribuição que eu fiquei, que eu acumulei, né? Só que não está sendo reconhecido. Sandro, assim que acabar essa palestra, você pode pegar o meu telefone para a gente discorrer melhor sobre esse assunto, tá? Mas só para concluir o meu pensamento. Isso. Eu vou colocar no final da apresentação aqui, mas só para concluir esse pensamento. Lembre-se que o que você pagou é um erro muito nosso, brasileiro, tá? A gente acaba não se atentando para os detalhes. Do que você pagou, você já deveria agora, na sua explicação, detalhar quanto foi para a Previdência, quanto foi de juros e multa. Porque se ele cobrou 17... Foi 50% praticamente. 50% então, praticamente de multa e juros. Se ele cobrou 17 para cá, você foi privilegiado, porque a Receita Federal cobra os últimos 5 anos. Porque era para se cobrar os últimos 5 anos. Foi de 17 para trás. E 18 e 19, como eu tinha recebido a cobrança até 17, isso foi no ano passado, e eu paguei 17, de 17 para trás, todo o montante eu paguei à vista, aí eu percebi o quê? Não, então eu tenho que atualizar 18, que eu não paguei, e 19, que eu estou vivendo o ano 19 até o mês de agora, no caso, né? Que foi, no caso, a cobrança foi ano passado. Então, somando o ano de 2017 para trás, 18, 19, foi mais de 120 mil reais assim. Entendi. Né? É porque é o seguinte, como é que a Receita... Isso. O que a Receita o INSS está reconhecendo foi o de 18 e 19, porque o de 18 e 19 eu paguei diretamente no site do INSS, gerando a GPS, né? Entendi. Com a multa, não se preocupe, e atraso. Sandro, não se preocupe. Agora, contribuição recolhida é contribuição alocada. Se eles não alocaram, você entra com um processo para fazer a alocação do sistema. Isso. Porque aí, no caso, assim, por exemplo, eu tive um problema de saúde agora esse ano, né? E a médica, um pouco antes da pandemia, inclusive, e a médica me deu um auxílio-doença, né? Que, no caso, seria equivalente a 85% do que eu contribuo, que, no caso, é o teto, não é isso?
Sim, o auxílio doença, né? E aí sim. eu fiquei com medo, porque vai que, né, vai que não reconhecendo os 5 anos, com quanto tempo de contribuição equivale o direito de receber o auxílio, entendeu? Entendi, que é É, a tem que carência. ser no, tem que ser, isso, entendeu? Claro, no sistema tem 2 anos, mas no caso seriam 7 anos, né? Eu tive que pagar Sim. de uma vez só. E só Bom, reconheceram os últimos dois. para te tranquilizar, todos os benefícios da Previdência você já está amparado porque você recolheu os últimos 2 anos. Então, não há nenhum benefício que você vai deixar de receber, porque esse já é o tempo que cobre a carência para todos os benefícios. Mas são 5 anos que vai te contar para aposentadoria. Então, é preciso alocar no seu PNIS. Não se preocupe, é Certo. causa que você entra com um processo muito simples. O advogado Não, dá entrada e faz a alocação. o rapaz lá da Receita, que é Marcondes, né? Sim. Até a mulher dele é minha paciente, mas ele disse que na Receita está reconhecido como pago. Só que o INSS É, não quis, não incorporou. a grande Eu, deixa, quando eu falei sobre o T-Rex, Sandro e toda a turma, a grande deixa quando eu falei do T-Rex é que esse computador, claro, são dezenas de computadores interligados em série. Eles fazem cruzamento de dados de tudo que acontece no país. Então, um desses cruzamentos, Sandro, é Receita Federal com Previdência. Se você não sabia, há 10 anos atrás, aproximadamente, era possível emitir uma nota fiscal da Previdência, perdão, uma certidão negativa da Previdência Social e uma certidão negativa da Receita Federal. Eles isso. começaram a incluir os sistemas e hoje já é emitido uma certidão negativa com efeitos trabalhistas, previdenciários e Receita Federal e Procuradoria Federal. O que isso quer Sim, dizer? Que esses sistemas foram integrados, mas houve uma perda de dados fazendo com que, infelizmente, eles não se comunicassem como deveria. É aí que mora o seu problema. Se eles fossem bastante integrados, corretamente integrados, isso não aconteceria com você. Não se entendi. preocupe, isso vai ser resolvido tão logo, infelizmente, você acione E, um processo. e assim, o que me foi explicado na Receita e também no INSS é o seguinte: como profissional liberal, eu não posso escolher uma taxa fixa. Por exemplo, se eu ganho, sei lá, 30 mil no mês, eu não posso declarar que o mínimo, né, o piso, o mil e besteira, né? Eu tenho que declarar o teto, porque minha renda foi maior do que 30 mil. Então, eu Ah, teria que declarar de 6 mil e alguma coisa, que é o teto, né? E pagaria isso, 1.200. E se exato. no outro mês eu tiver, por exemplo, esse mês agora, digamos que eu não atendi ninguém e quiser continuar contribuindo, eu posso pagar no mínimo 1.045, acho que é alguma coisa assim, 1.200, uma coisa assim. Não, desculpa, R$ 200, que é equivalente à renda mínima, ou eu posso continuar pagando o teto, independente de ter ganho menos do que o teto, não é isso? Perfeito. Você, como Pronto. contribuinte individual, você pode optar em continuar pagando, mesmo que não tenha renda sobre o teto. Isso vale não só para o profissional liberal, isso vale para qualquer contribuinte no Brasil. Se você deseja retirar a sua aposentadoria com R$ 6.101,21, esse é o teto hoje da Previdência Social, você deve fazer o cálculo sobre ele. Então, é exatamente como você falou tudo certinho. Se Eu só não porventura, posso sabe por pagar que eles menos do que o que tributaram? eu ganho, né? Exato. Mas por que você não pode pagar menos? Porque você autodenunciou isso na sua declaração de ajuste. Então, quando você diz que naquele mês você teve um lucro você teve recebíveis em 30 mil reais, não tem lógica você contribuir sobre o mínimo. Você tem que contribuir sobre o teto. O teto é 6.101, você vai contribuir com R$ 1.200. Naquele mês, exatamente, eu só estou repetindo o que você falou. Naquele mês que Sim. você não teve esse rendimento, essa receita de 30 mil reais, você deve contribuir com o mínimo, mas também fica à vontade para te contribuir até o teto. Você falou tudo certinho, Sim. te orientaram certinho, é assim mesmo. A Previdência vai E, contar as suas. Sim, e no caso, por exemplo, é a última dúvida, tá? Não vou sim, fica atrapalhar à mais não. vontade. Não está atrapalhando, Esses não. últimos, esses últimos 2 meses, né, eu declarei o mínimo. No caso, eu paguei 200 e alguma coisa
no caso, foi maio e junho, que é até o dia 15, eu já paguei, né? Certo. Mas, no caso, se eu recebesse o auxílio-doença, seria referente aos últimos meses ou referente a, sei lá, os números maiores dos últimos tantos maiores meses? De valores, né? Desculpa. Deu para entender mais ou menos a pergunta? Deu para entender sim. Vão se contar os últimos 12 meses, viu, Sandro? O que é que a E Previdência tirar uma Social média? enxerga? Ele vai tirar uma média. O que é que a Previdência vê? Ela vai te suprir de acordo com as suas últimas contribuições. Agora, para a aposentadoria, vai contar os últimos 20 anos, as maiores contribuições e vai fazer o cálculo previdenciário. Esse fator ainda está em discussão, pode sofrer alterações, mas para os benefícios ele vai contar os últimos 12 meses. Você quer ver como isso é verdade? Quando a pessoa é empregada e tem a redução de carga horária, que é um benefício da medida provisória 936 esse ano do governo federal, o cálculo é mediante os últimos 12 meses de contribuição. Então, assim, o que é que eu oriento? Mantenha, se possível, mantenha a contribuição no teto. Isso não vai te atrapalhar, porventura, para qualquer nenhum benefício, como também para a contagem da sua aposentadoria. Agora, ele vai saber exatamente que você está falando a verdade ou não quando você preencher a sua declaração de ajuste anual. Você está autoconfessando qual foi a sua receita. Ou então, quando você emite os seus recibos ou as suas notas fiscais para os seus pacientes a cada mês. Tá bom? Ok, Sandro? Bom, então vamos continuar. Falando sobre a... Estamos agora previamente chegando perto da nossa abertura da nossa empresa. Então, doutor, questionário, por favor. Aqui na Alcic, a gente faz um questionário para as pessoas que estão dispostas a abrir um empreendimento. Não, volta, por favor, doutor. Isso, volta ao slide anterior, por favor. Isso, rapidinho. Deixa eu discorrer rapidinho sobre esse questionário. Doutor Jader, eu tenho um tempo limite, correto? A gente vai até às 21h30, tá? Você pode Ok, ficar à então, vontade. ok. Esse questionário eu faço para que você que Ô, Wilber, deseja abrir uma... Sim, qualquer coisa, coloca o pessoal para perguntar no final, né? Porque aí pelo menos garante a apresentação completa, né? Que você vai fazer, porque eu acho que tem pessoas com particularidades diferentes. E foi muito interessante que o Sandro perguntou, porque muita pouca gente conhece sobre o INSS, né? Muitos terapeutas recém-formados acabam trabalhando como autônomos e não conhecem, né, o valor quando passa já do mínimo. E aí caem nessa possibilidade que aconteceu com o Sandro. Então é importante essas experiências, mas de repente você deixa para o pessoal perguntar no final, porque aí garante a apresentação toda e abre para o perfeito. debate. Perfeito. Eu vou correr um pouquinho para a gente ganhar tempo, porque eu confesso que cada vez que eu mexia em o que apresentar, aparecia mais coisas. Eu não quero deixar vocês com nada do que é essencial para antes de abrir o negócio. Estamos falando sobre a abertura do negócio de fisioterapia. Vamos lá. O que é que a gente faz com uma abordagem primeira para quem pretende? Bom, já sei que você vai querer abrir uma pessoa jurídica, não vai querer trabalhar como profissional liberal, consultório, e não vai ser empregado. Está na coluna do meio. Então, qual é o questionamento que a gente faz? Bom, perfil básico, perguntas básicas, começa pelo perfil empreendedor. O que é um perfil empreendedor? Bom, abrir negócio não quer dizer que você tem perfil empreendedor. As pessoas de outros países costumam olhar para o Brasil pelas suas dimensões, pela sua dimensão e determinar que o Brasil é um país empreendedor pelo número de empresas. Eu discordo dessa informação. Eu vivi dentro do Sebrae durante muito tempo mesmo, palestras, apresentações, contribuições, pesquisa de mercado, e eu sempre discordava dessa fala que o Sebrae sempre manteve, que é o Brasil é um país de empreendedores. Eu discordo. Se todo mundo só compreendesse o que é necessário e fundamental antes de abrir um negócio, a pessoa pensaria duas vezes antes de abrir. E mesmo que se ele continuasse com esse desejo de abrir um negócio, ele estaria muito mais embasado do que é fundamentalmente necessário, e aí, consequentemente, não teria tanta morte. A mortalidade das empresas no Brasil é estupenda, é horrorosa o número de empresas que morrem nos primeiros 5 anos, dados do próprio Sebrae. Então, eu pergunto assim, você tem um perfil empreendedor? Então, você tem confiança, você é guiado pela sua autorrealização, você tem um senso de oportunidade, você tem tomada de iniciativa, você é persistente,
você tem autoconhecimento, são prerrogativas que, numa abordagem com a pessoa... Bom, outra coisa que eu quero deixar muito claro. Albert, mas se eu não passar por esse questionário, eu não abro um negócio? Não é bem assim. Durante muito tempo, desde os 17 anos, eu escuto palestras de gestão, porque eu pensei que eu fosse fazer a administração de empresas. Eu adorava gerenciar e passar informações para as pessoas. Aí eu descobri lá atrás, quando eu tinha 17 anos, uma palestra de um grande palestrante da Argentina, que ele disse assim, uns nasceram para liderar e outros nasceram para ser líderes. Existe aí é uma regra, existe uma exceção muito importante. A capacidade que nós temos de nos adaptar. O brasileiro, isso é intrínseco no brasileiro. Ele tem uma capacidade de se adaptar à situação, às circunstâncias, e aí pode nascer um empreendedor. Então, por mais que você não passe no questionário, você pode começar a ter uma conduta empreendedora e começar a despontar aí algo diferente que você nunca vislumbrou em você mesmo. Eu conheço pessoas que são excelentes profissionais, mas na juventude não queriam nada com a vida. Era um cara bem extravagante, bem tranquilo, não se preocupava com nada. Aconteceu alguma dificuldade na vida pessoal e eles começaram a despontar como grandes empreendedores. Então, você tem um perfil empreendedor? Segundo, quem é o seu público-alvo? A quem é que você vai atuar? Você vai atuar na classe A, B e C? Ou você vai às classes menos favorecidas? Você vai trabalhar para uma pessoa jurídica? Vai vender o seu serviço de fisioterapia para empresários, para empresas? Ou você vai atuar com as escolas? Você vai trabalhar com o setor público ou entidades sem fins lucrativos? Bom, quem vai ser o seu público-alvo vai definir muita coisa no início da sua jornada como pessoa jurídica, como abertura de um negócio. Outra questão que a gente faz, como você irá atuar? Você vai ser consultório, você vai ser empresa, você vai ter funcionários? E o mais importante, ponto 4, você tem um plano de negócio? Você sabe o que é um plano de negócio? Você já fez um plano de negócio? Sabe, o plano de negócio direciona, é como se colocasse você com os pés no chão. Ele te dá uma base, a elaboração de uma lista de passos necessários para atingir um determinado objetivo. Então, assim, você sabe como fazer esse planejamento. Se você não fizer esse planejamento com brevidade, alguma coisa você vai trocar os pés pelas mãos e pode ser muito tarde. Outra coisa que eu pergunto, você já definiu o local de atuação? Olha, naquele bairro tem uma clínica, tem um profissional de fisioterapia, tem uma academia em que atuam fisioterapeutas. Bom, mas o local é muito bom, o ponto comercial é maravilhoso, eu vou entrar naquele local. Mas será que realmente é bom você ir para aquele lugar ou é melhor você ir para um bairro mais afastado? Você vai para o Jabutiana, Distrito Industrial, você vai para atuar em um local em que não haja muita concorrência. Então, pesquise com cuidado onde você vai atuar. E para quem você vai atuar vai determinar exatamente o ponto 6. Quanto eu preciso para abrir o meu negócio? Tá? Orçamentos, orçamentos e orçamentos. O que eu preciso para atuar? Bom, eu vou listar, meu plano de negócio diz como eu vou executar, agora eu tenho que saber quanto eu tenho para poder investir nesse negócio. E, por fim, a pergunta crucial. Você sabe o que é ponto de equilíbrio? Bom, ponto de equilíbrio nada mais é do que tudo que você planejou investir para o seu negócio. Você sonhou em abrir o seu empreendimento, você abriu sua academia, abriu a sua clínica e aí diz, olha, eu vou precisar de 50 mil reais, vou dispor de 50 mil reais para poder investir nesse negócio. Quando você inicia o negócio, você está com caixa negativo, você está com 50 mil reais de investimento. Quando você alcança os gastos que você teve que, para iniciar o negócio, 50 mil reais, a partir daquele momento, tudo que você receber vai ser positivo, você já descontou o que você investiu, é quando você alcança o seu ponto de equilíbrio. Wilbert, por que eu tenho que calcular meu ponto de equilíbrio? Porque ele é a diretriz. Seu primeiro foco é restituir, devolver tudo que foi investido nesse negócio. Lembrando que não se devolve para o seu bolso, devolve para a empresa, tá bom? Quando você entra no capital social investindo na empresa, você não pode lançar a mão sobre o dinheiro da empresa. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Trocar essas responsabilidades de quem é pessoa jurídica para pessoa física tem quebrado muito negócio no Brasil. Bom, lá em cima no questionário tem assim a Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975. Se você não reconheceu essa lei, eu vou pedir para você acabar essa palestra
e ler essa lei, porque ela fala exatamente sobre os preceitos sobre a da fisioterapia. E lá determina que todo profissional deve ter um registro no conselho, sendo você pessoa física ou pessoa jurídica. Doutor, pode passar, por favor. Atendendo a esse questionário, respondendo a esse questionário, vamos entender quais são os tipos de pessoa jurídica aqui no Brasil. Bom, eu já sei como eu vou atuar, quanto eu vou gastar, de que forma eu atuarei, para quem eu irei trabalhar. Agora resta saber como isso é vislumbrado pela legislação brasileira. Quais são as opções que eu tenho para constituir uma pessoa jurídica? Bom, você pode ser um empresário individual. O empresário individual, você não tem sócio, você trabalha sozinho como dono, empreendedor, proprietário. No entanto, o seu patrimônio de pessoa física, tudo que você construiu como pessoa física, vai responder a qualquer necessidade que tenha dessa pessoa jurídica que você constituiu como empresário individual. O que isso quer dizer? Despesas, processos trabalhistas, processos tributários, tudo isso vai alcançar diretamente o patrimônio que você levantou, que você construiu, respondendo aos anseios e às necessidades dessa pessoa jurídica. Então, o empresário individual te dá um conforto que você não precisa ter sócios, mas também que você responde com os seus bens pessoais a tudo que acontece de forma negativa nessa empresa. Albert, eu não quero isso, então a gente pode abrir uma EIRELI. O que é uma EIRELI? EIRELI é um empresário individual com responsabilidade limitada. O patrimônio dessa vez, pessoa física, não se confunde com o de pessoa jurídica. Portanto, os débitos e os processos que ocorrerão nessa pessoa jurídica EIRELI não alcançarão o seu patrimônio. Por outro lado, há uma exigência da Receita Federal que você entre com o capital inicial para a implantação desse negócio de 100 salários mínimos. Então, você precisa ir de R$104 mil para iniciar o seu negócio. Se você não tiver como comprovar esse capital inicial para a abertura de uma EIRELI, você vai sofrer sanções e possivelmente fiscalização. Portanto, é uma possibilidade, mas que você tem que ter um cuidado de ter realmente esse capital tem que estar disponível. Esse capital é a garantia para que haja, se houver algum empecilho ou algum problema, esse capital suprir essa necessidade. Quando a gente vai para a empresa limitada, a gente abre o leque de possibilidades. A gente pode agora colocar sócios no meu negócio. Então, eu vou chamar meu colega, eu vou chamar uma pessoa que eu sei que é um bom profissional de fisioterapia, e a gente vai abrir uma sociedade. Na hora de fazer a escolha dessa sociedade, eu mesmo faço assim, uma breve explanação do perfil de cada um que vai ser sócio da empresa. Porque comprometer-se com uma pessoa jurídica requer algo muito mais do que um nome no contrato social. Mas a pessoa jurídica, de forma limitada, de natureza jurídica limitada, te permite acrescentar de 2 a quantos sócios você julgar importante na constituição dessa empresa, sendo que o patrimônio pessoal não responde, você vai se responsabilizar pela quantidade de cotas que você entrou no seu capital social. É óbvio que, à medida que a empresa vai crescendo, tomando corpo, esse capital social tem que ser modificado. Então, você inicia um negócio com o seu colega profissional de fisioterapia, os dois agora vão constituir uma empresa e cada um vai entrar com R$50 mil. Só para clarear, como é que a gente sabe o valor do capital social a entrar em um negócio? Bom, é o que eu preciso, necessário para iniciar o meu negócio. Então, se eu fiz o levantamento lá atrás, lembra das perguntas, daquele questionário? Se eu percebi que eu preciso de R$50 mil para tocar o meu negócio, se eu dividir 50% com o meu sócio, nós entraremos cada um com R$25 mil. Essa é a composição do capital social. Wilbert, eu vou colocar R$25 mil e depois eu quero retirar os R$25 mil. Não é assim que funciona. Você injetou o dinheiro na pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem personalidade própria, personalidade jurídica, e ela vai usar esse dinheiro para poder fazer mais dinheiro. O resultado final, de acordo com as peças contábeis, o balanço patrimonial, vai determinar se houve resultado positivo ou não. Lembre-se que há uma grande vantagem com a questão de distribuição de lucros, que eu posso antecipar essa distribuição mensalmente, sem pagar INSS, Imposto de Renda. Então, você pode também ser uma pessoa jurídica limitada.
E você pode ser uma sociedade simples, as SS. A diferença de sociedade simples para limitada é porque a sociedade simples é composta somente por profissionais da área de fisioterapia, no nosso exemplo, na nossa palestra dessa noite. Então, é composta por profissionais que tenham algo em comum e que sejam profissionais da mesma área de atuação, mas também o seu patrimônio pessoal responde, porque é assim que entende a legislação, o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002. Doutor Jader, passe, por favor. Então, você vai optar em ser EI, EIRELI, limitada ou sociedade simples, para compor o início da sua empresa. O porte da empresa vai ser determinado pelo faturamento, pelo número de funcionários e pela atividade. É assim que se define o porte da empresa. Então, quando alguém fala assim, qual é o porte da sua empresa? Qual é a natureza jurídica? Bom, eu sou uma empresa limitada. Nós somos sócios, 2 sócios, então nós constituímos uma empresa limitada. E qual é o porte da sua empresa? Bom, todo início de empresa, quando ela não tem um capital alto, quando o seu investimento já não traz resultados, né, altos, eles sempre iniciam como ME. São microempresa, uma pequena empresa. O que é uma microempresa? É quando você fatura de 0,1 centavo até 360 mil reais no ano. Ou, quando você inicia uma empresa, por exemplo, iniciando uma empresa agora no mês 6 de 2020, o equivalente a 360 mil proporcional até o final do ano. Então, quando você, durante um ano, você tem um faturamento de até 360 mil reais, você é uma microempresa. Ah, Wilbert, mas você pulou ali, tem o MEI, que é o microempreendedor individual. Bom, o microempreendedor individual foi criado pela Receita Federal para fomentar a retirada do anonimato de muito profissional que está atuando no mercado. Perdemos aqui a apresentação. Tudo bem, doutor Jader? Doutor Jader? Um minutinho só, Hilbert, que na verdade foi eu que caí aqui a internet, aí quando eu voltei... Ah, entendi. Não, tudo bem. A apresentação acabou descompartilhando. Eu estou retomando já. Entendi. Tudo bem. Então, voltando. Qual é o seu porte de empresa? Eu posso abrir uma empresa, eu posso ser um MEI. Vamos chegar nessa resposta já já. Mas o que é o MEI? Bom, o faturamento do MEI é para trazer a formalidade, muito profissional e muita gente que está trabalhando, mas que não tem benefícios como uma pessoa jurídica comum. Então, vamos lá. O faturamento para quem é MEI é de até 81 mil reais no ano. Sempre observem isso. No exercício, 1º de janeiro a 31 de dezembro, esse é o período, esse é o intervalo que a Receita Federal entende para analisar o porte da sua empresa. Então, você pode ser MEI quando você fatura até 81 mil reais. Você pode ser microempreendedor. Não, volta, por favor, doutor. Você pode ser microempreendedor quando você fatura até 360 mil reais. Isso. Volta para mim mais, por favor. Deixa eu ver, é o slide 7. E quando você é ME, você fatura até 360 mil reais. Quando a sua empresa supera 360 mil reais, você automaticamente, slide 7, doutor, você automaticamente vai para EPP, que é Empresa de Pequeno Porte. O que é esse aí? O que é uma EPP? Quando você fatura até 4,8 milhões, de 360 mil até 4,8 milhões, você agora é um EPP, Empresa de Pequeno Porte. Sobre essa esfera, você tem um outro olhar da Receita Federal. Algumas obrigações acessórias podem nascer por você ser uma EPP, mas você alcança a última faixa, que é a empresa normal, quando você supera 4,8 milhões. Nesse caso, quando você supera 4,8 milhões, você é automaticamente desenquadrado do regime tributário
para poder alcançar um regime tributário na qual paga-se mais imposto para a Receita Federal, porque subentende-se que quem fatura mais deve pagar mais. Então, quando você é MEI até R$81 mil, você não é desenquadrado, você não perde a condição de MEI. Quando você passa de 81 mil, você automaticamente entra no ME, microempresa. É automático, você acaba perdendo a condição de MEI e tendo que ser obrigatoriamente ME. Quando você ultrapassa 360 mil reais, você é desenquadrado de ME e automaticamente entra como empresário empresa de pequeno porte. E se você ultrapassa 4,8 milhões, a Receita Federal entende que você agora é uma empresa normal e para ele normal é o faturamento com maior cifras para a Receita Federal. Você paga mais imposto para esse. Doutor, próximo slide, por favor. E agora a gente chega no regime tributário. O que é o regime tributário? Pessoal, eu sei que é um pouquinho cansativo esse monte de nomenclatura, mas é fundamental para a gente chegar lá no pontapé inicial. Isso tudo deve ser feito com os senhores antes mesmo de abrir um CNPJ. Porque é aqui que a gente vai conhecer todo o panorama da empresa. Geralmente a gente troca o carro pelos bois, né? Muito comum esse ditado. A gente acaba abrindo a empresa para depois conhecê-la. Então, essa é a oportunidade de a gente conhecer antes de constituir uma empresa. E você que já constituiu uma empresa, talvez seja importante você agora organizar essas ideias na sua cabeça para saber exatamente aonde você se enquadra, aonde você deseja chegar e o que isso pode implicar na sua vida como empresa, tá? Chegando aqui no regime tributário, também conhecido como enquadramento tributário, é o conjunto de leis que norteia a formação de apuração dos impostos federais. Pronto, agora, no regime tributário, nós iremos entender quanto de imposto se paga em um dos regimes tributários no Brasil. Nós temos 3 regimes tributários e o MEI. Então, quais são eles? Lucro real, o lucro presumido, o Simples Nacional e o MEI. O próximo slide, por favor, doutor. Aí nós iremos entender agora se eu, como fisioterapeuta, posso ser MEI. Tá? Acredito que vocês fizeram essa pergunta. Não sei se todos já sabem a resposta, mas o item primeiro diz que o faturamento deve ser até 81 mil. O item 2, eu só posso ter um funcionário como MEI. O item 3, o empresário torna-se contribuinte do INSS, isso conta para a sua aposentadoria, lembrando que é o mínimo, né? Você vai se aposentar com o mínimo federal, a não ser que você faça recolhimento de INSS de forma diferenciada. Aí você faz o complemento ou abre mão e faz o recolhimento mensal. Sim. Só um minuto. Nas turmas, né, que foram divulgadas aqui a sua palestra, tem pós-graduações que são muito profissionais, tá? Então tem enfermeiro, profissional de educação física, farmacêutico, então tem outros profissionais aí que podem estar assistindo. Então, e o tema também, o seu é transversal, acho que cabe para todos, né? Mas só para você estar ciente aí, porque de repente você pode colocar outros exemplos. Ah, que bom saber, doutor. Então, fico feliz. Eu acho que como eu cheguei atrasado na sala, né, acabei... A maioria ainda é fisioterapeuta, entendeu? Mas temos outros. Entendi. Bom, então, peço desculpas aos outros profissionais, porque eu fiquei sempre martelando aqui na fisioterapia. Muito importante essa informação. Obrigado, doutor. Bom, enfermeira, muito bem. Desculpa, acho que foi uma falha minha no início lá na apresentação. Acabei chegando atrasado e fiquei preocupado com o tempo. Lembre-se que, como MEI, nem toda a atividade está permitida para ser MEI. Então, eu chego no ponto 4. Como é que eu pago os impostos de MEI? Bom, você paga de forma simplificada. O que é isso? Unificado. O que é isso? Eu pago todos os impostos federais. Quais são eles? PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ISS, ICMS, INSS. O microfone desligou, galera. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? O microfone desligou. Desculpa. Agora sim, agora sim. Voltando aqui. Como MEI, nem toda atividade pode ser MEI.
Você vai pagar os impostos de forma unificada. Olha a grande vantagem de MEI, pessoal. Você vai pagar no segmento de serviço R$ 56,95. Esse é o valor que vocês vão pagar de impostos quando Ok, está muito baixo ainda? A gente tá sem ele ouvir, o Hilbert. Tá dando uma cortada no seu Voltou? microfone, eu acho. Voltou agora, só no não foi? final. Isso. Ah, então tá bom. Qualquer coisa vocês me avisem. Voltou, ok. Então, quando a gente chega no pagamento do recolhimento do MEI, o MEI paga um valor extremamente irrisório para os benefícios que ele tem. Quais são os benefícios do MEI? Você é um segurado como qualquer outro. Pagando R$ 56,95, você tem direito a todos aqueles auxílios. Doença, maternidade, seguro. Você tem todos, você é amparado pela Previdência, pagando um valor extremamente irrisório. E ainda tem a condição de ser empregador. Você pode ter um funcionário e esse funcionário também acabar recebendo esses benefícios se você abrir o seu MEI. Como MEI, você pode ser contratado por qualquer pessoa jurídica e você está amparado, como eu descrevi. Não pode ser sócio. Está muito baixo ainda. Cláudia, será que eu tenho que aumentar o volume aqui? Agora tá ok. Pelo menos agora está ok, né? Está normal. Ok. Então, o patrimônio da empresa, do empresário, responde pelas dívidas, essa prerrogativa, né, que a gente citou lá nas outras opções. O MEI também responde, até porque o MEI, existe uma grande vantagem, você não precisa de ponto comercial para abrir um MEI. Você pode abrir um MEI na sua casa. O MEI pode ter como endereço comercial a sua residência, diferente de qualquer outra modalidade de pessoa jurídica no Brasil. Você precisa de um espaço físico, você tem que pagar IPTU, pagar o aluguel ou ser proprietário do imóvel, e também você tem que fazer todos os cuidados e pré-requisitos como licença de meio ambiente, licença de vigilância sanitária, corpo de bombeiros. A gente vai chegar daqui a pouco nisso. Então, chegando na fisioterapia, bom, infelizmente fisioterapeuta não pode ser um MEI, né? Eu tinha direcionado isso para a fisioterapia. As restrições das atividades estão nesse anexo 11º da resolução do Conselho Geral do Simples Nacional, CGSN, na sua resolução número 140, de 22 de maio de 2018. Lá estão elencadas todas as atividades que podem ser MEI. Doutor, próximo slide, por favor. Agora nós iremos tentar entender de forma bem rápida os regimes tributários. O primeiro regime tributário é o regime tributário com maior faturamento, né, que estamos aqui no Brasil. Como lucro real, pode dar o ok, por favor, doutor Jader. Nós temos no lucro real, faturamento acima de 78 milhões, é o cálculo mais justo. Por que é mais justo? Porque o próprio nome determina o regime tributário. O lucro real é o que de fato foi apurado na contabilidade, item 3. A base de cálculo para apurar os impostos é o lucro contábil. O que é o lucro contábil? O encontro das receitas, das despesas, para ser bem simples. O encontro da receita e das despesas, o resultado foi positivo, sobre o resultado positivo é tributado o imposto. Albert, é a forma mais justa? Sim, é a forma mais justa, mas é muito onerosa no Brasil. O Brasil não é o país com maior carga tributária, como muitos dizem, mas está entre os países com altíssima carga tributária. Portanto, os riscos de fechar a empresa para o lucro real é altíssimo. Geralmente, só quem opta pelo lucro real são empresas que realmente... Albert, eu posso, mesmo faturando menos de 78 milhões de reais por ano, eu posso ser lucro real? Pode. Esse faturamento de 78 milhões te obriga a ser lucro real, mas a opção do lucro real pode ser com faturamento menor. O que eu não entendo como vantagem para lucro real é que existe uma série de exigências na qual vocês possivelmente não poderão atender. Uma delas, por exemplo, é a alta carga tributária. Olha o exemplo do item 4. Você tem como ISS
O Código Tributário Nacional 8.152 determina que, no Brasil, você pode, cada município, tributar de 2% a 5%. Não vá fazer crítica ao município por causa dessa palestra de Wilbert, mas o município pode baixar. O Aracaju é 5%, é majorado. Aracaju pode, por determinação própria, para fomentar o serviço, para facilitar a vida de todo mundo que presta serviço no município de Aracaju, baixar para 2%. É possível. Ele abriria a mão de uma receita, né? Isso não seria um princípio contábil, que é renúncia de receita. Ele está fazendo pela legislação, fomentaria o negócio. Mas Aracaju é majorado, 5%. Mas vocês pagam no lucro real 18% de ICMS, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social, PIS de 1,65%, COFINS de 7,6%. Ainda não é a parte mais onerosa, porque quando eu olho para o item 5, vocês vão poder comparar isso com os próximos regimes tributários e vão entender quão alto é essa carga tributária. O INSS pode alcançar 28,8%, que está destrinchado como 20% de INSS patronal, de 1 a 3% de seguro-trabalho, 2,5% de salário-educação, 3,3% de sistema S. Tá, eu não quero que vocês virem tributaristas, nem quero que vocês entendam totalmente desses impostos. Mas eu quero descrever para vocês que no lucro real você tem uma alíquota hipermajorada, que é a 28,8% de INSS. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. O INSS sob Prolabore, quando você emite o Prolabore, que é o salário do empregador, você paga 20% de patronal. O que é o 20% patronal? A pessoa jurídica, a empresa, tem como obrigação, a depender do valor que você opte para retirar o seu Prolabore, pagar 20% sobre ele. É muito oneroso para a empresa pagar, mas é a obrigação, está na legislação. E por fim, o item 7, você tem um regime com maior número de obrigações acessórias. Aí implica em honorários muito altos do seu serviço de contabilidade. Então, se você chegar para o seu contador e comentar com ele, olha, eu vi uma palestra ontem e como seria no lucro real? Ele vai dizer, nossa, primeiro que existe uma gama de obrigações acessórias que dificilmente você vai cumprir, porque é muito minuciosa, exigência extrema de documentos fiscais, de apuração dos impostos, carga majorada para a folha de pagamento, que é o INSS, carga majorada para a prestação de serviço na emissão de suas notas, como eu descrevi aqui no item 4, dificilmente uma pessoa vai querer abrir faturando, sei lá, menos do que 78 milhões. Porque, para mim, muita empresa ainda passa por dificuldade quando faz a opção pelo lucro real. Porém, existem algumas prerrogativas. Não é para a área de serviço, mas para a área de comércio, pequenos empreendimentos como supermercados, loja de material de construção, fazem a opção pelo lucro real porque existe um crédito tributário na qual o Brasil concede na aquisição de insumos e produtos, abatido no cálculo do imposto. Para esses segmentos, ainda é vantagem analisar, entrar no lucro real, mesmo que eles não faturem 78 milhões. Não é o caso para nós que estamos falando sobre prestação de serviço. Próximo slide, por favor, doutor. Aí a gente chega no segundo forma de regime tributário. Lucro presumido. Bom, como o outro era o lucro real, auferido mediante o encontro das receitas e despesas, o que seria o lucro presumido? Bom, o governo olha para o seu segmento e diz, eu presumo que você obtenha um lucro de X%. E sobre essa presunção, o governo tributa a sua empresa. Então, optando pelo lucro presumido, pessoal, guardem bem isso. Nem sempre você opta pelo lucro presumido. Às vezes você opta por uma tributação mais simplificada, mas por descuidos, débitos, falta de atendimento à legislação, vocês são desenquadrados do outro regime simplificado e cai no lucro presumido. Então, eu sempre digo que todo empresário, ele pode até abrir mão de entender o que é o lucro real, mas ele não pode abrir mão de entender o que é o lucro presumido. Porque o lucro presumido seria a segunda etapa mais provável, por exemplo, para vocês que são fisioterapeutas. Existe uma necessidade de entendimento e comparação entre ele e o regime simplificado, porque você pode ser vantagem estando nele, você pode ser vantagem estando no regime simplificado. Estando aqui no lucro presumido, qual é a diferença? É que o faturamento é de 4,8 até 78 milhões. Essa é a faixa que a Receita Federal determina que você deve ser lucro presumido.
O cálculo é pelo governo, então a apuração são pagos os impostos federais de forma trimestral e a base de cálculo é a presunção do lucro. Só para entendimento, o item 4 diz, ainda se mantém ISS de 2% a 5%, o imposto de renda a 1,6%, só que tem um detalhe, ele vai pagar imposto de renda menor do que no lucro real, porque primeiro ele faz um cálculo de presunção e depois ele aplica a alíquota do imposto. Então, comparado com o lucro real, aqui você tem um pagamento percentual menor de imposto, mas ainda, para muitos segmentos, é muito majorado. Então, nós temos a presunção de base de cálculo. O seu imposto de renda pode ser de base de cálculo 1,6%, 8%, 16% ou 32%, mas sempre a alíquota vai ser 15%. Deixa eu ver um precedente aqui, só para a gente falar sobre uma coisa sobre declaração de imposto de renda. Você tem um imóvel e quer vender o seu imóvel. Você tem um apartamento, não é o único bem de moradia e você quer vender o seu apartamento. Seu apartamento está declarado no imposto de renda R$200 mil. Vou te dar uma dica de imposto de renda agora, pessoal. Aí você faz o financiamento junto à Caixa Econômica Federal e financia R$200 mil desse apartamento. Você vai colocar na sua declaração de imposto de renda quanto? Se eu abrisse o microfone, acredito que alguns diriam R$200 mil do valor do meu bem. Errado. Não é para colocar R$200 mil. Porque o valor que você pegou de financiamento não foi R$200 mil. Você pegou R$200 mil, mas vai pagar R$400 mil à Caixa Econômica. Então, se você coloca na sua declaração de imposto de renda que o seu bem vale R$200 mil, quando você vender esse bem, vamos supor que você venda esse bem, houve uma valorização desse bem. Ele foi para R$500 mil. Você vai pagar o que nós chamamos de ganho de capital, que é o imposto de renda. Por isso que eu parei essa prerrogativa, porque sempre o imposto de renda vai ter como base, vai ter como cálculo para o imposto 15%. Aí, voltando para o exemplo, você botou R$200 mil na sua declaração, vendeu o bem por R$500 mil, vai baixar o programinha de ganho de capital, vai calcular lá R$300 mil de ponto positivo e vai tributar 15% sobre 300 mil. Vai pagar um absurdo de imposto de renda porque não se atentou para um detalhe. Você pegou R$200 mil no empréstimo bancário, mas você não vai pagar R$200 mil. Você vai pagar, consequentemente, muito maior valor. No meu exemplo, R$400 mil. Esse é o valor que você tem que colocar na sua declaração de imposto de renda. Mas no primeiro ano, não. Você vai colocar gradativamente. A cada ano que você for pagando parte do seu financiamento, você vai acrescentando na sua declaração de imposto de renda. Eu falo isso, pessoal, porque existem inúmeros casos de pessoas que preenchem de forma equivocada esse bem e o bens e direitos, a ficha de bens e direitos, e na hora de fazer a venda de um bem, acaba ou não pagando imposto e caindo na malha fina, ou pagando imposto de forma majorada, calculando de forma errada. Eu só abri esse precedente para esse detalhe, porque imposto de renda, você lembra 15%. Você vai lembrar agora sempre da sua venda do seu imóvel. Sempre que você vender de forma positiva, maior do que o que vale o bem, você tem que pagar 15% a título de ganho de capital. Lembre, imposto de renda 15%. Aqui nós temos a base de cálculo de contribuição social, 12% ou 32%. E sobre essa base de cálculo, você paga 9%. Tá, 1,65% de... Não, tá errado. Aqui é 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Está errado aqui. Há uma correção aqui para ser feita. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Ainda existe uma alíquota majorada sobre o lucro presumido. Por quê? Não é nem pelo item 4 dos impostos, porque os impostos você percebe que há uma redução, porque existe uma base de cálculo para chegar à alíquota do imposto. O fato é o item 5, pessoal. O INSS, que é equivalente ao lucro real. O que isso quer dizer? Quando você contrata uma pessoa, você paga o salário dela e você não só paga o salário como empregador. Aí você vai dizer, eu pago o FGTS, é verdade. Você tem que pagar 8% do valor do salário a título de FGTS. Mas se você estiver no lucro presumido ou no lucro real, você vai pagar até 28,8% do salário do seu funcionário. E é isso que pesa muito no orçamento, nas despesas do mês. Por quê? Porque você vai pagar um absurdo de INSS por estar no lucro presumido ou no lucro real. Aí é que mora o cuidado de você observar qual é o melhor regime tributário. Hubert, eu tenho como optar pelo regime tributário? Tem, sim. Você opta, antes de constituir a sua empresa, qual regime tributário você vai adotar. Por isso que eu estou falando isso como item de prerrogativa a iniciarmos a nossa abertura de empresa.
O item 6, o INSS sobre Prolabore. Mantém-se os 20% a título de INSS patronal. Tudo que você e seus sócios, ou se você não tem sócio, você é empresário individual ou EIRELI, tudo que você retirar de Prolabore, você vai pagar a título de INSS 20%. Por favor, se eu estiver rápido, me digam que eu posso ir mais devagar, tá bom? Continuando, você tem um regime com grande número de obrigações acessórias. Consequentemente, vocês irão pagar ao contabilidade um valor diferenciado. Quanto mais obrigação acessória, mais responsabilidade para o contador. Deixa eu só te falar, abrir mais um novo parêntese. A lei 10.000, agora fugiu da memória, 10.206 ou 10.406? Bom, o Código Civil determina que o seu contador é corresponsável pelo sucesso e pelo fracasso da sua empresa, tá bom? Desde o ano de 2002, os contadores eles respondem, inclusive, com seus bens pessoais. O contador é responsável. Até 2002, tudo que acontecia... Estão todos me ouvindo bem? Perdão, vocês estão com o microfone cortado. Vamos lá. Se vocês não sabiam, até do ano de 2002, o contador só aparecia no jornal uma vez por ano. Sabe quando é, pessoal? Agora, na declaração de ajuste anual. Era a única entrevista que fazia com o contador. Impressionante como a nossa classe ficava sempre esquecida. Mas na hora de fazer imposto de renda, estamos aqui com o contador falando de tal, e ele falava sobre imposto de renda. Agora não. A partir de 2002, pode assistir o jornal e perceber. Se existir uma fraude, existir conluio, se existir crime contra a ordem tributária, qualquer que seja a justiça que aconteça numa empresa, pode ver na matéria. O contador está, infelizmente, faz parte da entrevista. Ou da entrevista, ou da foto, ou então ele passa de cabeça baixa com a sua mão algemada. Infelizmente, as coisas mudaram para que os contadores tivessem um zelo maior pelo exercício da sua profissão. Eu não estou falando mal da contabilidade, porque eu amo a contabilidade. Se a contabilidade tivesse nome, seria Amélia, né? Que é a mulher de verdade. Seria contabilidade. A contabilidade é linda, magnífica, é uma ferramenta fantástica de auxílio à gestão, mas se ela não fizer exatamente isso, entregar para você o que é importante para a sua tomada de decisão, ele vai ser apenas a emissão dos boletos, impostos e contribuições a serem pagas no final do mês. Lucro presumido, item 7, pelo grande número de obrigações acessórias, há um pagamento diferenciado na isenção de serviço. O doutor já colocou o Simples Nacional, então vamos para o Simples Nacional. Ou eu estou lento ou ele está rápido demais. Mas deixa aí. Não, está certo, doutor. Pode deixar no Simples Nacional, é isso mesmo. Estando no Simples Nacional, nós estamos no regime simplificado dos regimes tributários. O que é isso, pessoal? É que se você tiver um faturamento até 4,8 milhões por ano, você pode permanecer no Simples Nacional. O cálculo do governo é feito sobre faixas de faturamento. Então, nós temos assim, se você está, por exemplo, até a primeira faixa do Simples Nacional, você paga uma alíquota pequena. Se você passa para a segunda faixa de faturamento, a primeira faixa vai até 180 mil. Então, quando a sua empresa foi recém-constituída ou acabou de entrar no regime simplificado do Simples Nacional, ela fatura nos últimos 12 anos de 0 até 360 mil reais, você está na primeira faixa do Simples Nacional. Então, você paga uma alíquota mais baixa. E isso vai aumentando a cada 180 mil. Então, 360 mil. A cada 180 mil que você vai faturando a mais, a gente chama de estouro de faixa. Você vai passando de uma faixa para outra e você vai pagando um imposto maior. Então, o regime simplificado trouxe a condição de você pagar menos imposto e, melhor, você paga de forma simplificada, unificada. Você paga, enquanto no lucro real e no lucro presumido você paga várias taxas, TARFs, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, você paga um DARF para o PIS, que é o Programa de Integração Social, você paga um DARF para o COFINS, que é a contribuição de financiamento da Seguridade Social, você paga um DARF para imposto de renda,
o DARF para contribuição social sobre o lucro líquido e continua pagando. Paga um ISS, paga CMS. Aqui no Simples Nacional, não. Você paga um DAS, que não deixa de ser um DARF, só que é um DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional. E esse DAS contempla todos os impostos federais. Item 4, ISS, ICMS, IR, CSLL, PIS, COFINS. Eu pulei o item 3, mas deixa eu ressaltar a importância do item 3. O item 3 diz que para os fisioterapeutas, né, eu acabei direcionando nesse segmento, para os fisioterapeutas, você está enquadrado no anexo 3 e no anexo 5. Os outros demais prestadores de serviço, né, estão atrelados ao anexo 3. O que diz esse anexo? O anexo 3, como é um anexo de prestação de serviço, ele tem uma alíquota menor. Então, no item 4 diz assim, de vermelhinho, tá lá. E 6% é que no início das suas atividades, de 0 a 180 mil reais, você paga 6% do que faturar. Se você fatura R$1 até 180 mil reais, você paga 6% do Simples Nacional. Isso foi modificado a partir de 2018. Não era justo para a Receita Federal aquele que faturava R$1 pagar 6% e o que faturava 180 mil pagar 6%. Então ele encontrou um fator R. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Estando no anexo 3, você como fisioterapeuta nesse exemplo pagará entre 6% e 33%. Já é menos do que lucro real e lucro presumido. Você estando na faixa 5, item 4.1, você paga de 15,5% a 30%. Já é uma alíquota maior, mas ainda é menor do que lucro real e lucro presumido. Embora eu faça uma observação. É importante que a sua contabilidade verifique o seu faturamento mensal, faça uma análise tributária para perceber no início de cada exercício se vale a pena você que é do Simples estar no Simples ou migrar para o lucro presumido. Geralmente, quem tem folha de pagamento grande, sei lá, 8, 10 funcionários, há um pagamento muito alto quando fala-se INSS, estando no lucro real e no lucro presumido. No Simples Nacional, você não tem esse desembolso. Você paga um percentual menor sobre o INSS, que já está incluído na forma simplificada do Simples Nacional. Então, no meu entendimento, ao início de atividade, sempre o Simples Nacional vai te trazer um grande conforto. Na medida que você vai faturando todos os anos, é importante você sentar com o contador e elaborar um esboço, tratamento tributário e dizer, é vantagem para mim se manter no Simples ou é melhor migrarmos para o lucro presumido? Sempre fomentem essa discussão com a contabilidade. Isso é importante para você, depois que iniciar o exercício, você não pode retroceder ao regime tributário. Ah, Albert, eu quero sair do regime tributário. Você tem que se permanecer até o final, porque se você for desenquadrado, você não consegue retornar. Talvez você possa migrar para um outro com um planejamento tributário adequado para ter certeza de que é melhor sair do Simples Nacional ou voltar para o Simples Nacional no início do próximo exercício. O INSS, nessa vez, aqui no Simples Nacional, ele é chamado de CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, e aí você paga um percentual menor estando no regime simplificado. O INSS do Prolabore, olha que maravilha, não existe. Quando eu falei para vocês dos outros regimes tributários, 28,8% de INSS sobre a folha de pagamento, aqui no Simples Nacional não existe isso. Você vai pagar um INSS com a menor alíquota já dentro do escopo do regime simplificado. Também vai ter a vantagem de item 6, que eu acabei de dizer, não pagar INSS sobre Prolabore. E no último item, é um regime com menor número de obrigações acessórias. É onde você paga, teoricamente, menos honorários contábeis. Vamos para o próximo slide, por favor. Slide número 13, nós vamos fazer uma pergunta para os senhores. Mediante o que a gente já abordou como regime tributário, qual é a melhor forma de tributação? Quero que vocês pensem agora, lucro real, lucro presumido, Simples Nacional. Se estivéssemos olhando aqui, né, próximos um dos outros, eu iria fazer uma dinâmica para a gente quebrar um pouco tanta informação tributária, tanto imposto, tanta coisa. Vamos fazer uma brincadeira aqui para poder
ganhar, né, mais fôlego, porque agora vem algumas informações sobre gestão, já que você optou pelo regime de tributação, já que você sabe qual é o porte da sua empresa, já que você respondeu aquele questionário para entender a forma de atuação, aonde atuar, para quem atuar, qual o capital necessário para o início da sua atividade, o que é ponto de equilíbrio, o que é plano de negócio. Agora que você optou pelo seu regime tributário, vamos discorrer sobre ele. No meu entendimento, ainda permanece o Simples Nacional como grande vantagem sobre o pagamento de impostos e contribuições. O Simples Nacional sofreu uma mudança. O Simples Nacional é a lei complementar 123. A que ganha mais é a melhor. Concordo, Williams. Interessante essa observação que você fez, Williams. Pense comigo. Nem sempre quem fatura muito ganha mais, né? A gente vê assim, como contador, eu analiso muito balanço de outras empresas. A gente vê aí grandes empresas, grandes varejistas, grandes prestadores de serviços faturando milhões e milhões e milhões. Não é a nossa intenção, viu? Para quem quer abrir empresa, desistir de abrir uma empresa. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer com que vocês tenham clareza, sabe? Eu digo sempre que a contabilidade... Vocês entram numa sala escura e a contabilidade é um interruptor. Com a luz, com a lâmpada, claro. Quando você aperta o interruptor e acende, a contabilidade é luz para vocês. É importante que vocês mantenham esse contato com o seu contador e fomentar discussões, debates. Importante você estar inteirado. Eu sei que eu não quero formá-los como profissionais de contabilidade dessa noite. Não quero também que vocês guardem tanta informação tributária. Mas pensem comigo, o negócio é de vocês, o dinheiro é de vocês. Se vocês não souberem juntar as informações necessárias para a tomada de decisão, vocês vão sofrer danos, se não já estão sofrendo. Vou chegar ao objetivo que desejo, que é mexer com a cabeça de vocês. Simples Nacional. A Lei Complementar 155 alterou a Lei Origem 123 do Simples Nacional. O que foi que alterou? Lembra quando eu disse para você que no Simples Nacional, quem inicia uma atividade, mesmo faturando R$1.000, um real que fature, ele vai pagar 6%, e aquele que fatura até o final da primeira faixa, 180 mil, também fatura, também paga 6% de imposto. É aqui que eu quero demonstrar o cuidado. A Receita Federal entendeu que ela estava sendo injusta. Bom, depende do ponto de vista que ela olhe, né? O que é injusto, né? Porque ninguém olha com justiça para empresário, empreendedor, empregador nesse país. Tivemos grandes benefícios, grandes avanços nesses últimos tempos, né? Abrindo mais um precedente aqui, toda rescisão de empregado, o empregador pagava 50% da multa rescisória. Vocês sabiam disso, não sabiam? Todo empregado que era demitido da empresa, né, sem justa causa, o empregador pagava 50% da multa, tudo que estava lá no acumulado da sua conta de FGTS como empregado, o empregador tinha a obrigação de pagar 50% do que estava lá. Isso porque tudo no Brasil nasce como provisório, mas é tudo fantasioso, né? É para durar muito tempo e arrancar dinheiro para poder cobrir o grande lastro que acontece lá na frente. Não é objeto da nossa conversa, da nossa palestra hoje. Que poderia até ser um dia falar sobre justiças e injustiças para o empresário. Eu até fiz uma apresentação sobre isso. O que eu quero dizer com isso para vocês? É que a Receita Federal enxergou uma forma mais justa, do ponto de vista dela, para calcular o Simples Nacional para você. Como é isso, então? Bom, ele criou o fator R. O fator R determina a alíquota efetiva do seu imposto. É aí onde mora o cuidado. Talvez não é mais tão vantajoso estar no Simples. Depende muito do fator R. O que o fator R diz? Se você tiver menos, você faz um cálculo, faturamento, folha de pagamento. Se esse cálculo for superior a 28%, você vai pagar menos imposto. Você vai para a tabela 3, anexo 3 do Simples Nacional. Se você tem um fato calculado, folha de pagamento, faturamento dos últimos 12 meses, e esse índice for inferior a 20%, você vai pagar mais imposto. Você vai para o anexo 5. E para o anexo 5 você já começa com 15,5%. Então, assim, é preciso analisar com cuidado. Tudo nesse país é uma caixinha de surpresa. Né? Tudo que você faz nesse país, só para vocês terem ideia, senhores, a cada 4 horas existe uma emenda em nossa Constituição.
É claro que não está emendando assim, na hora de dormir não está acontecendo mudança, mas durante o dia, os parlamentares estão alterando alguma coisa nesse país e essa alguma coisa pode sofrer diretamente no seu segmento. Então, se você não tiver alguém amparado nessas observações, debatendo com você as mudanças que estão acontecendo no seu segmento de atuação, você pode ser surpreendido como o nosso colega Sandro aqui e acabar pagando alguma coisa de forma indevida em virtude de falta de conhecimento, tá? Então, é importante entendermos como se comporta a Receita Federal, os órgãos legisladores para com o nosso segmento. Esse é o fator R, vai determinar exatamente o que é necessário para cálculo do seu imposto. Próximo slide, por favor, doutor. Só para dar um exemplo de fisioterapia, no segmento de fisioterapia, nós temos o Simples Nacional assim. Vamos só se atentarmos para a primeira a parte superior. Fisioterapia, Simples Nacional, tributação a partir de 2018 sofreu aquela mudança. Então, quando o fator R é igual ou superior a 28%, você está no anexo 3. É um exemplo. A sua receita, olha lá, a terceira coluna, RBT 12 meses. A sua receita bruta total nos últimos 12 meses, se ela foi até 180 mil, e vamos supor que o seu faturamento nesse mês tenha sido de 15 mil reais, a sua alíquota efetiva é de 6%. Você paga 900 reais. Mas se o cálculo do fator R for inferior a 20%, segunda coluna, alíquotas vocês vão observar no anexo 5, a sua receita bruta total dos últimos 12 meses também alcançou 180 mil, sua receita mensal também de 15 mil reais, mas você vai pagar 15,5% e o seu imposto vai pular de 900 para 2.325 reais. Então, observar atentamente o número de funcionários, gasto com folha de pagamento, isso pode implicar diretamente no pagamento do seu imposto. Vamos passar para o próximo slide, slide 16. Agora, sim, olha o quanto nós caminhamos e olha que eu fui rápido para que nós pudéssemos chegar até o início da abertura da sua empresa. Mediante tudo que a gente já abordou, aí você senta com o seu contador já te explanou tudo que eu acabei de fazer, né? Não é consultoria contábil, não, é exercício da profissão. O contador deve esclarecer todos esses fatores de forma muito bem evidente. Cada caso é um caso. Então, seu segmento de atuação não é igual ao do seu colega de sala de aula. Porque o nicho é outro, o foco é outro, o investimento é outro, tudo é diferente, mesmo estando na mesma atividade. Mediante tudo que já foi proposto e apresentado, agora você vai sentar com o seu contador, vai apresentar a documentação necessária. Qual é a documentação necessária? Bom, o cartório de pessoa jurídica para empresas, para constituição de empresas, é a junta comercial de cada estado. Existe ainda alguma possibilidade de sociedade simples ser constituída em cartórios normais de pessoa jurídica, mas nós iremos nos atentar diretamente para a junta comercial do estado de Sergipe. É ali que você vai depositar o seu contrato social e, se você for empresário individual, o seu requerimento de empresário. É ali que você vai depositar o primeiro passo importante para a constituição da sua empresa. Agora que nós estamos cientes de tudo que está se passando, de como a gente vai caminhar de forma tributária, de forma gerencial, gestão de início de negócio, agora vem os órgãos de registro. O que é necessário? Documentos pessoais, regime de casamento. Lembre-se que nesse país você não precisa estar casado para dividir o seu bem com alguém. Basta você dividir o mesmo teto. E isso é muito comum. Se você vê os relacionamentos hoje, tem um termo de acordo, né? Porque o termo de acordo vai nortear quem realmente somos. Convivemos debaixo do mesmo teto, mas não temos uma união estável. Ou seja, cada um abre mão de tudo. É o que as pessoas com mais cuidado e cautela, os antigos, os românticos, ainda permanecem confiantes e aí acabam se juntando com a sua companheira ou seu companheiro, independente da opção sexual, mas acaba se tornando os dois acabam formando uma família. E aí é onde mora o cuidado, né? Tudo que você constrói pode ser dividido caso esse relacionamento não dê certo. Então, muito cautela aí. Isso vai ser exigido na hora de você constituir a sua empresa. Se você é solteiro, se você é casado, regime de
de comunhão de bens, é parcial, universal, total. E aí você leva essa documentação para a Junta Comercial do Estado de Sergipe. Lembre-se que para depositarmos essa documentação na constituição da sua empresa, a Receita Federal, lembre-se não que eu não falei, vou falar agora. A Junta Comercial ela vai exigir que o seu imóvel, o imóvel ao qual vai funcionar a sua empresa, esteja ok com o município. Então, olha o cruzamento de sistemas. O município de Aracaju está integrado com a Junta Comercial. Sendo assim, sua empresa não, o imóvel onde funciona a sua empresa, onde funcionará a sua empresa, não pode dever IPTU. Porque senão a Junta Comercial vai receber essa informação e vai travar internamente os seus processos. Então, você tem que estar ok com o IPTU, e aí você leva o contrato de aluguel ou a escritura para o seu contador, ele vai escanear RG, CPF, comprovante de residência, regime de comunhão, escaneia tudo, e nós tivemos um grande avanço agora em 2019, e 2020 já está em vigor, que é a procuração eletrônica por parte do seu contador. Então, o seu contador já pode assinar pela constituição e pelas alterações da sua empresa. Basta que você dê uma procuração eletrônica para ele. Isso porque nós estamos no advento da era digital e aí nós temos assinatura digital. Hoje as coisas não são mais assinadas fisicamente. Você tem um certificado digital. Esse certificado digital valida toda a documentação oficial para os órgãos do governo federal. Estadual está começando e no finalzinho vai ser municipal também. Só para deixar você ciente disso, não existe, quer dizer, existe uma possibilidade de você autenticar um documento. Lembra a autenticação de cartório? Olha, eu tenho uma cópia de RG e aí eu preciso apresentar no órgão como se fosse um documento original. Você pode optar em chegar lá no órgão federal, estadual ou municipal e apresentar o original e uma cópia e ele carimbar, confere com o original, a assinatura de um funcionário público dá validade ao documento. Mas existem alguns processos que nem a assinatura do funcionário é possível. Então, você tem que autenticar no cartório. Os selos do cartório já estão digitais. Então, você pode comprar um certificado digital e autenticar um documento sem precisar ir ao cartório. É um pouquinho caro ainda, mas é uma condição que nós já temos aí com o mundo virtual. E eu digo sempre, nesses últimos meses que estou conversando, últimos dias, semanas, né? Conversando com os empresários, turma, é que nunca mais seremos o mesmo depois dessa pandemia. Está muito claro, as coisas não são só na questão da área educacional, na área profissional também. Tudo isso vai ser bem utilizado, os recursos de tecnologia vão ser muito bem utilizados. Eu digo sempre, quando eu estou com a oportunidade de falar para estudantes, embora vocês são profissionais, mas estão como estudantes, de que existe uma grande diferença para esse mundo de hoje. Eu não sei quantos anos você tem, né? Eu já estou aí alcançando uma idade mais madura, né? E eu vivi um momento em que os meus pais diziam: é preciso ter um nível superior para fazer diferença, filho. E isso era algo que nem todo mundo conseguia alcançar o nível superior. Quando eu era adolescente, meus pais já ficavam me estimulando, né, a fazer nível superior. Hoje o nível superior ficou muito mais fácil, acessível a todos que desejam. Onde é que mora o diferencial? O diferencial mora em você usar essa tecnologia para um bem comum, algo que possa agregar valor à sua vida. Portanto, essas questões de futilidades, uso de redes sociais, gasto de tempo com tempo ocioso, isso é coisa para quem não quer crescer, isso é coisa para quem não quer vencer, isso é coisa para quem tem um risco muito grande de ficar para trás. Os que dominarem muito bem essas ferramentas de comunicação para o seu próprio proveito profissional fará uma grande diferença desse mundo da tecnologia. Nunca mais seremos o mesmo a partir da pandemia. Essa pandemia nos ensinou, inclusive, que é possível estar aqui em instância e dar uma palestra para os alunos do IB, né? E estamos todos interagindo muito próximos. Doutor Jada, eu acho que eu acabei me excedendo, são 9h23. O senhor quer que eu avance nesse... Não, vamos terminar essa palestra. Ok. Então, para os senhores que vão iniciar ou já têm um funcionário, eu não sei se algum dia o seu contador já mostrou para você quanto vale o funcionário para você. Quanto custa um funcionário? Olhe a diferença, né, de ter um funcionário pelo Simples Nacional e pelo lucro real, lucro presumido. Isso pode ser maior, o cálculo é bem simples. Um salário de R$2.000
Na coluna esquerda, no quadro da esquerda, nós temos FGTS, o FGTS anual, férias, terço de férias, 13º salário, as provisões mensais para férias, 13º e FGTS. O que é a provisão? Vamos abrir um precedente rapidinho. Tomem o cuidado, senhores, de sentar com a sua contabilidade e solicitar. Depois não vão dizer que o Wilber está trazendo peso para o escritório de contabilidade. Estou orientando para o que é muito bom para vocês, empresários. Solicite que façam as provisões mensais. O que é provisionar? É você guardar uma reserva para quando você precisar. Você não sabe que você que é empregador, você não sabe quando é que você vai perder um funcionário, mas sabe que ao demitir um funcionário sem justa causa, você tem obrigações trabalhistas, encargos trabalhistas, sociais e trabalhistas para com esse funcionário. Então, obviamente, você tem aí uma responsabilidade de desembolso garantido na hora de demitir esse funcionário. E quanto isso lhe custa? Tem que ser, minha orientação, provisione. Se você conseguir provisionar o que equivale a um pedaço na mensalidade por mês, você vai ter, no momento em que precisar desembolsar, todo o recurso sem ter que recorrer a capitais de terceiros. Então, façam os provisionamentos mensais. Aí, no nosso exemplo, coluna quadro à esquerda, 9% de INSS, 6% do salário para vale transporte. O que está de amarelo, mais o S, seria os SEST, Senat, Senai, SESC, para lucro real e lucro presumido. E a parte patronal, para quem é real e lucro presumido, lembre-se, 28,8%, podendo alcançar até 28,8% de INSS. Então, você tem à direita 2 quadros. Esse funcionário de R$2.000 custa, para mim, empregador, R$ 3.262,22 por mês. Isso equivale a um aumento de 63% sobre a folha de pagamento. Ainda que você não esteja desembolsando isso por mês, é exatamente isso que você tem que ter como recurso para uma necessidade de demiti-lo. Agora, quando você chega no lucro real e no lucro presumido, você chega a quase dobrar o salário desse funcionário, porque os seus encargos sociais e trabalhistas podem alcançar até 98,88%. E o salário do seu funcionário de R$2.000 passar para um custo mensal total de R$ 3.977,78 por mês. Esse dado é importante para você que é empregador, para que você calcule muito bem a hora exata de ter o recurso na hora de fazer a demissão. Tá? Nesse momento, o próximo slide que eu fiz, eu nem sei se vale a pena abordá-lo, eu estava tentando criar uma estatística para apresentar como é que se encontra o quadro de fisioterapeutas no Brasil. Mas eu acho que não é tão relevante falarmos sobre isso agora, porque o segmento de atuação eu teria que trazer um nicho para Sergipe. O mais importante mesmo é agradecer aos senhores pela paciência. Eu tenho ainda uma apresentação a fazer, mas eu acho que excedi com as explicações. Espero não ter sido redundante, nem sequer rápido demais, para que vocês possam entender a importância desses dados na hora de fazer a tomada de decisão. Eu vou abrir o meu negócio. São informações que, de caráter contábil, eu julgo extremamente importante para que vocês saibam. Tá? Eu vou disponibilizar essa palestra, esses slides, para que o Dr. Jader você possa compartilhar com vocês. O meu telefone de contato está no segundo slide, mas eu preciso muito saber se vocês entenderam. A proposta era interagirmos ao ponto de vocês se tornar muito fácil entendimento a respeito de tudo que foi abordado como pré-requisito na hora de constituir uma empresa. Tá? Não tenho muito costume de falar, se não for pessoalmente, porque eu acho que o calor, o retorno do olhar, da resposta, das dúvidas, são mais importantes do que essa forma mais fria que a gente acaba utilizando, que são as redes sociais, né? Então, se houver questionamentos, se eu puder respondê-los, estou muito disponível para isso. E se porventura não for necessário, não for possível, o senhor pode colocar o meu e-mail de contato, Dr. Jader. Teria o maior prazer de responder aos alunos do IB todo e qualquer questionamento. Lembrando que eu não vou entrar na seara do meu colega profissional de contabilidade, tá, Dr. Jader? Então, eu não quero entrar na seara do contador. Vocês têm os seus contadores, mas se quiser, por favor, aproveitar o que foi abordado nessa palestra, eu estou totalmente disponível. Dr. Jader, muito obrigado pela oportunidade. Eu deixo aí meu canal aberto, porta aberta, para que a AOSIC sempre possa contribuir,
tanto no conhecimento necessário para os seus alunos, quanto para todos que julgarem. A contabilidade é uma ciência maravilhosa, formidável. Se a gente puder utilizá-la como é possível, vocês terão um grande ganho com as informações que ela pode te fornecer. Então, Hilbert, nós te agradecemos, né? Quando você comentou os pontos que você ia abordar, eu achei que até você ia ser um pouco mais superficial, né? Para a gente poder... Nós, como fisioterapeutas que não temos muito conhecimento, nada sobre contabilidade, achei que seria mais especial e acabou que você se aprofundou bastante e apesar de ser algo que a gente não tem habilidade, né? Que a gente não vê muito na graduação, que a gente não aprende nas disciplinas, etc., eu não sei em relação ao grupo aqui de profissionais, mas eu acabei aprendendo na vida. E acabou sendo pior aprender na vida do que se eu tivesse uma orientação anterior, se eu tivesse um pouco mais de conhecimento técnico. Eu acho que faz uma diferença enorme quando você começa a estudar. E uma coisa que o Hilbert fala muito sobre isso, gente, e que eu já ouvi também, meu pai também fala muito isso, né? Meu pai, ele já é um senhor, ele teve empresa também, engenheiro, e ele sempre falava para mim, olha, você estude as coisas que você tem nos seus trabalhos, porque independente de você contratar assessor, de você contratar advogado, de você contratar técnico, de você contratar quem for, a responsabilidade é sua sobre as coisas que você está fazendo. Então você entende o mínimo possível para você cobrar das pessoas que estão fazendo para você, ou então elas podem fazer e vão fazer errado, porque pode acontecer o erro, seja ele por incompetência, por responsabilidade, ou erro casual mesmo, que acontece, se passou, enfim. E aí você tem que executar isso. E fora o erro, também tem algumas situações que elas são de dúvida, né? Que você pode seguir dois caminhos diferentes na hora de fazer ou não fazer aquela situação. E aí é nisso que a pessoa escolhe, às vezes, um caminho e depois você entender para poder justificar o porquê que fez aquele caminho, né? Então isso acontece, acho que em vários segmentos e vários setores. Sandro deu um exemplo aí do que aconteceu com ele no INSS, né? E meu pai, eu lembro há muito tempo atrás, ele virou para mim e fez: meu filho, olha, se você puder recolher o INSS sobre o salário mínimo, recolha. Porque o salário mínimo vai ser sempre o salário mínimo. Agora, se você recolhe em cima de 6 mil hoje equivale a 6 salários mínimos. Mas daqui a 30 anos, quando você aposentar, vai equivaler ao salário mínimo e meio. Então você perde dinheiro ao longo do tempo. Então, se você puder recolher só no mínimo, né? Enfim. E ele tem essas coisas porque ele viveu muita coisa também na vida e acaba de dar algumas orientações, né? Jader. Oi, Sandro. Mas então, é como eu falei com o rapaz, por exemplo, se você ganha R$2.000, você tem que declarar que você tem que pagar a previdência referente aos R$2.000 que você ganha. Você não pode pagar menos do que você ganhasse 2.000, entendeu? Se a pessoa for autônoma. Se eu ganhar, sei lá, 30 no mês, eu tenho que pagar o teto. Mas se eu ganhar 2.000, eu não posso pagar o mínimo, entendeu? A não ser que eu ganhe o mínimo ou menos. É isso que... Porque se a Receita pegar referente àquele mês, ela vai lhe multar, entendeu? É isso que acontece. Que a gente ainda pensa que... Não, eu posso... Pelo menos eu estou pagando, sei lá, referente ao mínimo, mas não é. Eu tenho que pagar referente à minha renda mensal. Pode ser que em um mês eu ganhe 10.000, aí eu tenho que pagar, sei lá, referente a 6.000 e alguma coisa, que seria 1.200, né? E se eu ganhar, sei lá, R$1.000 esse mês, eu tenho que pagar referente a R$1.045, que dá R$200 o pagamento. Porém, se eu quiser pagar mais, eu posso. Agora, menos que isso, eu não posso, entendeu? É mais ou menos isso. Ô, Sandro, é isso mesmo. É isso mesmo. Acho que até o Hilbert é mais competente que a gente para responder. Mas tem algumas... Eu não sei se eu estou correto, Hilbert, me corrija, tá? Porque de tanto conversar, eu acabo sempre pensando em coisas também para poder sugerir. Mas, por exemplo, se você é empresário e você opta por não fazer prolabore e fazer divisão de lucro, a divisão de lucro cai nesse mesmo aspecto em relação ao INSS, Hilbert? Olha que vantagem. A distribuição de lucro não te obriga a fazer recolhimento nem de INSS, nem de imposto de renda. Agora, o governo entende que você tem que ter uma renda para sobreviver e não viver somente da distribuição de lucro.
Por isso que ele entende que como funcionário, como empregado ou como empresário, você precisa fazer a retirada também no Prolabore. Agora, Sandro acabou aprendendo da forma mais difícil, né, Sandro? Pagando no bolso, né? E isso aqui é importante, é a luta dele. Por isso que ele está tão letrado. Ele tá tão Nunca letrado mais eu vou nisso. deixar ninguém passar por isso, porque o susto foi o seguinte, foi porque eu percebi que não só profissionais fisioterapeutas, mas de educação física, enfermeiros, psicólogos, dentistas, grande maioria, que eu tenho pacientes de várias áreas de saúde e até sem ser de área de saúde, grande parte não sabe, inclusive até alguns contadores, que são pacientes meus e não sabiam disso. Eu fiquei assustado, né? Porque, assim, eu me senti, a princípio, traído, mas depois eu percebi que a falta de conhecimento de grande parte dos profissionais liberais, né, não tem consciência disso. Isso foi o que mais me assustou. Eu paguei, né? Não fiquei revoltado porque paguei. Fiquei triste porque foi um déficit financeiro, né? Mas se está na lei, eu tive que arcar. Eu tive que arcar e não deixa de ser um investimento, né? Porque eu ganhei tempo de contribuição, né? Porque eu pagava previdência privada e tenho aplicações. Então, a minha intenção não era em nenhum momento me aposentar pelo INSS, né? Porém, Agora vai ser. o advogado até propôs o seguinte: se eu pagasse particular, eu poderia recorrer, né, dessa multa, se eu pagasse previdência privada. Mas eu preferi pagar, né? Mas, assim, muitos profissionais, mesmo, grande maioria, não tem consciência disso. Sandro, não tinha condição não, viu? Quando você cai na Receita Federal, eles não abrem precedente para você fazer julgamento diferente, não. Infelizmente, era pagar. Não, o advogado falou que poderia até recorrer com a justificativa de que eu tivesse pagando previdência privada. Não, não conseguiria não. Desculpe, Sandro, Bom, desculpe interromper. não, aí É porque foi a o que Previdência... ele relatou. regime... Eu paguei, pronto. Entendi. O regime de previdência social, ele não tem nada a ver com o regime de previdência privada. Até porque a previdência privada, esse regime é um depósito que você faz e depois você faz a retirada, né? Você pode fazer retirada mensal como se fosse uma aposentadoria, ou você pode fazer uma retirada direta quando você fizer a aposentadoria, você faz o resgate completo. Entendi. É isso. Mas é importante a gente sempre verificar, porque existem algumas alternativas, né? E aí eu só queria comentar como eu acabo também lidando com algumas coisas de legislação, né? Eu converso muito com o Hilbert, converso muito com alguns advogados também. Nem tudo... Tem uma frasinha que eu costumo sempre usar, e isso é bem a verdade, né? Que nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal. Porque o governo ele tem alguns entendimentos para algumas coisas em cima das legislações, que para mim são imorais, mas são ilegais no entendimento dele em cima da legislação. Por isso que a gente tem que interpretar também, tem que conhecer para poder criar estratégias mesmo, né? Se você pode, por exemplo, recolher em cima de um salário mínimo o seu prolabore e faz a sua divisão de lucro para você não recolher em cima do teto, porque como o Sandro falou, você pode fazer um investimento, uma previdência privada, você pode investir seu dinheiro, você vai ter uma rentabilidade muito maior do que o que você vai recolher pelo INSS depois. Então isso pode ser algo interessante de você optar por fazer. E aí o melhor de tudo, gente, é vocês realmente tentarem aprender um pouquinho, mas terem um contador bom, né? Não tem para onde correr. Se não tiver contador bom, você acaba fazendo coisas que você perde dinheiro de todo jeito, né? Eu já tive contador ruim também, e eu já perdi dinheiro também por ter contador ruim, e isso não é interessante, né? Acho que a gente tem que sempre olhar para frente para você poder projetar, já que a gente sabe que as coisas não são fáceis para ninguém, né? Seja você autônomo, ou seja você pessoa jurídica, né? Tem um CNPJ, você vai ter benefícios e malefícios de ser um ou ser outro. Você tem que se entender ali no meio o que é melhor para você, o que é mais interessante para você ser naquele momento, né? E é por isso que essas orientações, esse direcionamento, ele é importante, que o Hilbert colocou alguns dos vários aspectos aí no decorrer. Alguém mais tem alguma pergunta? No chat tem um monte de palminhas, parabenizando, muito esclarecedor. Já tem gente dizendo que vai lhe contratar, viu? O Hilbert já está aí. Estou à disposição.
Certo. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. E aí nós vamos fazer o seguinte, o Hilbert tem uma segunda etapa da apresentação dele, que são esses benefícios agora do governo federal, né, que estava no planejamento, mas o aprofundamento foi tanto que não deu para a gente poder concluir agora. Como a gente vai ter uma sequência, acho, dessas atividades aí, e pelo que eu estou vendo, né, isso vai adentrar o mês de julho, muito com certeza, então a gente deve manter essa atividade aqui às segundas-feiras, para o mês de julho também, né? O mês de junho já está todo completo, com todas as segundas-feiras com apresentações. A gente pode encaixar o Hilbert também de novo, em outro momento, para ele fazer essa segunda apresentação também, tá? Para vocês não ficarem sem o conteúdo. Então, se não temos mais perguntas, o Hilbert quer fazer alguma finalização? Eu quero apenas frisar algo muito importante para vocês profissionais. Cuidem desses detalhes, tirem um tempo no mês para sentar com o seu contador e abordem o que está acontecendo com a sua empresa. A segunda apresentação que eu irei fazer em breve, se Deus permitir, em julho, vai apresentar para vocês como gerir o negócio e o que implica nas mudanças que o governo trouxe para vocês. Mas isso tudo pode ser perdido, passar pelos dedos, como água no dedo, se vocês não tiverem interesse em buscar essas informações. Então, saiam da inércia no sentido de buscar esses dados, o que tem de vantagem, o que tem de mudança na sua atividade junto do seu profissional de contabilidade. Eu tenho certeza que se vocês utilizarem muito bem essa ferramenta contábil como prévia para a tomada de decisões, vocês irão tomar um norte diferente. Eu quero mais uma vez agradecer. Eu acho que a turma ficou aí. Eu não sei nem quantos estavam presentes, doutor, porque... 35. 35, né? Isso. Eu quero desejar aos 35 estudantes. Eu sei que a época está muito difícil, né? Mas que vocês tenham muita cautela na tomada de decisões. Não adianta agir de cabeça quente, não adianta agir sem planejar. Tem muita coisa, muita decisão a ser tomada e, se possível, procure o profissional de contabilidade para te auxiliar nessa tomada de decisão. Eu aqui agradeço a paciência de vocês. Não tenho muito costume de usar essa ferramenta, doutor, para isso, mas estou disponível para dirimir qualquer questionamento que acontecer, tá bom? Deus abençoe a todos, boa noite. Eu agradeço de coração. Obrigado, Hilbert, mais uma vez. Vou aproveitar agora aqui que vocês estão presentes ainda, principalmente os fisioterapeutas, tá? Amanhã a gente vai ter a votação no Senado do projeto de lei para a inclusão do fisioterapeuta 24 horas na unidade de terapia intensiva. Tá? Então a gente já está, hoje foi distribuído no Senado o PL, a gente conseguiu manter no Senado o caráter de urgência desse PL, né? Isso foi muito importante. E amanhã ele acha que é o terceiro ou quarto ponto, item de pauta. Não sei se vai dar tempo de votar amanhã, porque amanhã tem o negócio das fake news, né? Então deve demorar um pouquinho essa discussão no Senado aí das fake news. Mas a gente vai divulgar amanhã o link do YouTube, mas vocês podem colocar no YouTube TV Senado para vocês poderem colocar lá e pressionar os nossos senadores para aprovação do PL, tá? E quem tiver contato com nossos senadores aqui do estado ou de outros estados pode também colaborar fazendo contato. A gente já tem feito contato também para essa aprovação, tá? Então acompanhe para ver se a gente consegue incluir aí o fisioterapeuta para 24 horas e a gente está tentando incluir também a cláusula de um fisioterapeuta para 10 leitos, tá? Isso está sendo o mais difícil, está sendo mais negociado isso, porque está mais complicado acatarem essa aprovação, porque implica em custo, e aí eles não querem legislar sobre o custo que vai ser provocado pelo PL da gente, tá? Hilbert, eu queria agradecer mais uma vez sua disponibilidade, porque toda vez que você apresenta aí eu sempre vejo algo novo, porque, né, não é minha praia, repito, mas de tanto tomar na cabeça a gente acaba dizendo não, a gente precisa ver, aprender, porque ou eu vou entender, ou então depois só quem se lasca sou eu, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua paciência e por ter destrinchado esse conteúdo técnico para a gente, tá? E aí eu falo com você para a gente programar a sua próxima vinda. E aos que estavam presentes, muito obrigado. Vou encerrar por aqui. Até a próxima segunda-feira. A gente vai ter na segunda-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre investimentos pessoais, tá? Aí ele vai falar especificamente sobre previdência privada e outras formas de investimento, bolsa de valores, renda fixa. Ele vai explicar um pouquinho, que é um rapaz do setor de investimentos, ele vai explicar sobre quais são os tipos de investimento que a gente pode fazer para o dinheiro
desvalorizar menos, né? E render um pouquinho mais. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu demais. Valeu, galera.